Olá, boa noite. Hoje é 7 de setembro, então hoje direi um tempinho para editar umas imagens aqui e ver se é viável para todos vocês o que a gente vai falar, tentar dar um pouco de informação, tá? Meu nome é Irangama, todo mundo sabe, Irangama Filho, sou cirurgião vascular geologista e de acordo com umas solicitações de certas pessoas bem especiais, com o qual na verdade conversamos ontem, havia a possibilidade de ontem à noite tentar fazer essa filmagem, uma live, mas não deu, foi inviável realmente. Durante o dia hoje tive várias atividades e realmente não deu. Então eu preparei esse vídeo em homenagem a uma determinada pessoa que foi ontem, em Alagoas, que nós atendemos lá, e por ela a gente vai fazer isso hoje aqui e dar uma informação. Vamos tratar da diabetes, tá? Da diabetes que atinge a parte da circulação e, na verdade, também a parte neurológica, né? Dos nervos periféricos, tá? Por quê? Por conta de lesões que todo mundo pode apresentar, todos os pacientes que são diabéticos ou que descobrem que estão diabéticos e às vezes pensam que a diabetes simplesmente caiu de paraquedas no colo e, na verdade, não é isso. Existem várias situações e muitas das quais a gente chega a ver do dia a dia. A gente vai tocar nesse ponto aqui. Talvez você conheça alguém que esteja numa situação semelhante e de repente pode ser útil, tá bom? Então vamos lá. Foi o que eu botei. Diabetes, circulação, acometimento neurológico periférico, ou seja, os nervos periféricos. A gente não está falando do sistema nervoso central, dentro da cabeça, de um derrame. Não, são nervos periféricos, tá? Então, vamos tentar entender um conceito, tá? Uma coisa que a gente tem para trocar essa ideia aqui. Digamos que num determinado dia, essa pessoa, qualquer pessoa, apresenta uma taxa da glicose aqui de 68. Tempo depois, passa um tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, tanto faz, está em 80, está normal. Depois mede 95. Passa o tempo, deixou para lá, sabe-se lá o que fez da vida, como é que viveu, tanto faz. Entra na turma aqui do 117, ó, eita, se eu me assustei, agora eu estou pré-diabético. Por quê? Passou do 99 e 100, ficou lá a classificação da Sociedade de Endocrinologia e Metabolismo, você tem que entender que tem critérios para ser compreendidos, seguidos e a partir daí conduzir tratamentos. Isso é mundial, enfim. É algo que é extremamente importante de ser mentalizado para a gente poder viver melhor. Só que aí depois a coisa, ó, chegou aqui. Vou dar um exemplo que eu botei. 203 é um número aleatório, faz. Mas a questão é, você passou do estado do pré-diabético, por algum motivo não deu para segurar, passou embora. Agora você recebeu aquela do dia, eita, agora eu estou diabético. Tem gente que nem passa por isso. Descobre um dia aqui, depois quando vai ver está do outro lado. Aí diz assim, meu Deus, e agora? Virei diabetes da noite para o dia, o diabetes caiu no meu colo e agora eu estou com um problema dos nervos, meu pé está dormente, minha mão está dormente, minha visão está dormente, não estou enxergando. Por quê? Como pode eu virar diabético hoje e já ter esse negócio todo? Eu fui com o vascular, eu vi que um vaso estava doente meu. Minha pele não está cicatrizando bem. E não sei o que lá. Gente, é uma evolução histórica dentro do corpo, da vida de cada pessoa. Algumas pessoas serão mais acometidas de uma forma do que outras. Como a gente fala, são doenças insidiosas. Elas inicialmente não vão mostrar para você, estou chegando na tua porta, batendo palma, apresentando um cartão. Estou chegando, vou ficar sentado na tua porta, um belo dia eu estou na sala de estar. Não é assim. Você que tem que ver tudo que existe já de informação no mundo inteiro. Todos os canais de comunicação, televisão, rádio, internet, em 1000 formas você tem acesso a isso. Tá? E aí, compete a você também fazer sua parte, de compreender que é necessário cuidados. Ou, do contrário, você entra no time. E depois? Depois de tentar correr atrás do prejuízo, se der tempo,
E da melhor forma possível, não adianta viver revoltado. Diabetes, ela não quer saber do seu sofrimento emocional. Apareceu, está lá, e você tem que compreender isso e viver da melhor forma possível. Mudar a medicação para lá e para cá para tentar corrigir alterações do corpo. Mudar e adaptar a dieta. Entender que é necessário mudar situações da sua vida, como não faz exercício, fazer uma caminhada, tomar um banho de sol, melhorar o estresse. Se você é uma pessoa que se autoestressa, diminui. Vai procurar um psicólogo para te ajudar, procura um amigo pelo menos, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um endocrinologista. Não fica de cabo de guerra com a doença, porque a doença ela não está nem aí não. Ela liga o motor e puxa e ganha. Ganha. Você não toma cuidado, a doença avança. Há um distúrbio metabólico complexo, vai atingir o corpo todo, pronto. Agora vamos entender o negócio. Nós temos números e uma linha que sobe. Beleza, como é isso? Simples, muito simples. Dose do exame de sangue, você tem lá um valor do açúcar no teu sangue e está lá. Agora veja bem, tenta entender dessa forma. Não é apenas um valor. Isso significa que, por algum motivo, todas as células do corpo não estão respondendo de forma adequada ao comando de tirar esse açúcar que está boiando e puxar para dentro delas, para que elas se alimentem desse açúcar. Isso, ao longo do tempo, gera mudanças metabólicas graves dentro das células do corpo. Quais células? Todas. Todas as células do seu corpo. Pezinho do cabelo, pele, sobrancelha, olho, nariz, boca, mãos, todas as vísceras, enfim, tudo. Ossos, nervos, ligamentos, músculos, intestinos, fio. As células todas do corpo vão sofrer repercussões dentro do seu funcionamento. O que é que significa isso? Que se ao longo do tempo você não tomar os cuidados adequados, todo o seu corpo vai sofrer. Mais ou menos. Um setor mais, um setor menos que o outro. Mas vai haver sofrimento. E disso, repercussões. Repercussões podem ser mais leves, podem ser mais graves. Você tem que perceber isso, fazer sua parte. Muda a dieta, faz uma caminhada, toma um remédio, procura a equipe. Que equipe? A equipe de saúde mais próxima de você. Se vai ao consultório particular, vai. Se puder ir no PSF, vai. Se for uma urgência e já está passando mal, vai para uma UPA ou para um setor de emergência. Mas tem que fazer alguma coisa, não pode simplesmente ficar fazendo de conta que a doença não existe, rejeitando medicação e a coisa avança. Infelizmente, nós temos graves números de lesões graves do diabetes no mundo inteiro, em todas as populações, e muitas vezes podem ser evitadas, ou pelo menos atenuadas, quando a coisa já está mais à frente e você segura a onda. Todo dia tem diabético sendo, infelizmente, amputado, ele submetido à amputação. Varia a estatística, vamos botar um chute assim, médio, para todo mundo compreender um número fácil. 15 segundos, alguém foi amputado. Mais 15 segundos, alguém foi amputado. Ou seja, não é brincadeira. No mundo inteiro a gente fala isso. Então, vai mudar essas estatísticas? Provavelmente, porque aumentou o estresse, teve complicações alimentares no mundo inteiro, e aí à frente, isso muda. Você se adapta para uma coisa, se adapta para outra, e nessa história aí, o corpo vai andando. Tá? As economias mundiais estão se adaptando, uns melhores, uns piores, enfim, cada lugar tem suas peculiaridades, mas o que é que importa? É você que é indivíduo, você que é a única pessoa no mundo que é você próprio. Você não tem que se preocupar com o outro, não, se preocupa com você. E você é o que importa, tá certo? Você tem que olhar, como diria meu pai, o umbigo do outro. Você tem que olhar o seu umbigo. Trata de você, se cuida para não complicar. Porque depois aparece uma lesão de rim, hemodiálise, visão, cegueira, uma circulação, perde o membro. E pior, às vezes, danifica certos nervos que você vai ter dor, muita dor. E aí? Às vezes não tem o que fazer, porque o sistema neurológico vai estar comprometido. Vai estar tudo dando curto-circuito, não funciona, o negócio não pega direito.
vai se entupir de remédio, mas não fez o básico, a lição de casa. Controlar isso aqui, ó. Mudar seu estilo de vida, porque é necessário. Quem me conhece sabe que desde 2016, 2017, eu falo a muitas pessoas que evitem adoecer. Como? Não procurando complicar algumas coisas. Aquilo que você não tem controle, paciência. Às vezes é um acidente, vamos dizer assim. Você está andando, um pneu da bicicleta quebra e você cai. Isso é um acidente. Não tem culpa disso. Mas aquilo que você pode feito isso aqui, controlar, você controla. Você evita, você não provoca problema. Tá certo? Então isso precisa ser entendido. Os valores que nós dosamos no sangue é para ter uma ideia de como o corpo está se regulando e como você regula o seu próprio corpo. Isso aqui significa que seu corpo está sofrendo, suas células estão passando fome. As células do corpo estão com fome porque a glicose está fora delas. Então, se a célula está passando fome, ela vai utilizar de recursos metabólicos diferentes, onde o corpo vai se integrar com alterações metabólicas que ao longo do tempo vai gerar problema. Entende? Então, se você não compreende isso, fica difícil. Então você tem que fazer a sua parte para não bronquear o resto. É simples, vamos fazer uma comparação. Você tem um barulho no motor que você nunca dá valor, o negócio está lá, daqui a pouco está o carro todo tremendo. Um belo dia ele desmonta e você vai dizer, eita, do nada esse carro desmontou, precisa de um novo, tá bom. E quando o carro é o seu corpo, não tem um novo. Né? Então dessa forma você tem de compreender, tá bom? Vamos para frente. A gente aqui vai lidar com o sistema neurológico periférico, tá certo? Então, só para entender, o central é a cabeça, o resto é periférico. Então, a gente tem da medula espinhal, aqui, sai tudo quanto é nervo para o corpinho da gente. Barriguinha, ombro, dedinho, pezinho, tá? Tem que entender isso, que é uma coisa que a gente vai falar. Apresento aqui a célula nervosa, o neurônio. Tem um corpo, bracinhos curtinhos, e essa parte compridinha aqui. Vamos dar um exemplo básico. Nessa figura, aqui está o centro e os nervos vêm aqui, ó, tá? E digamos que essa parte aqui está no centro, essa parte aqui está no dedinho. Então, essa parte, que é o corpo do neurônio, ele está aqui dentro. E a parte periférica vem até a pontinha dos dedos. Então, é bem longo esse negócio. E o que é que significa? Que de repente você tem um conjunto de nervos, de neurônios, que há filamentos que vão se comunicar. Então se essa turma se comunica, agora imagina todo mundo aqui dando defeito, passando fome porque você não regulou sua glicose. Você não tomou o remédio que faz a glicose entrar neles, para que eles se alimentem. Vai dar problema. Então em nervo de mão, nervo de pé, nervo de olho, nervo de intestino, vai dar problema, mau funcionamento, e muitas outras coisas desregulam. Para entender agora, aqui o nervo mesmo, ele é um cabo, como um cabo de telefonia, ou um cabo grosso, né, de fiação, enfim, que ele tem vários subcabos enrolados por grupos. Tá? Então vários grupos de nervo, dentro tem outro nervinho, outro grupinho e por aí vai. E nós temos aqui, ó, vasos. Por quê? Porque o nervo precisa comer, ele precisa de sangue para alimentar ele. Vai entrar hormônio, vai entrar glicose, vai passar aqui gordura, vai passar o remédio que você tomou para dor de barriga, vai passar por aqui, porque vai estar no sangue todinho. Agora só vai ficar aqui o que é importante, aquilo que o nervo precisa comer. Se você não regula esse diabetes, vai faltar comidinha para o nervinho vai ficar doente. Tomou muita cachaça, tem uns fins de semana de cana, de cachaça por aí, que a gente sabe que existe. Vai faltar depois as vitaminazinhas e vai entrar álcool. Tá? E os derivados da queima do álcool no seu organismo, aldeídos, estarão passeando por aqui, danificando a inervação periférica. Então queima o fígado, que tem a reserva, porque bebeu, passa no intestino, passa no fígado, vai para o sangue. Fritou o fígado com álcool, vai detonar o nervinho aqui. Depois no outro dia está todo mundo se tremendo. Tem que entender que não é legal. E o cara com diabetes piora. Mas aí o detalhe, o nervo recebe a comida dos vasos, tá? Então aí onde entra a história. Se aquela taxa de diabetes ao longo do tempo você não está dando valor para aquilo, está chutando para lá,
Você está danificando os vasinhos que estão levando a comidinha para o nervinho. Ao longo do tempo, muitos problemas podem aparecer. Por que eu digo que podem? Porque há pessoas que são mais resistentes que outras, que têm sensibilidades diferentes, mas a conta chega no futuro. Quanto menos você se controlar, menos se regular e menos ajudar, mais problema há de ter no futuro, infelizmente. Isso é um fato, não há o que fazer. Aí onde entra? Se ao longo do tempo aquele gráfico está aumentando e você não deu para lá, não deu importância, você vai danificar isso aqui. Aí a gente tem detalhe, o nervo, tá? E os vasinhos passando dentro dele, tem por fora, enfim. É um emaranhado de estruturas delicadíssimas, altamente complexas no seu funcionamento, que precisam trabalhar em harmonia. Se você não muda essas atitudes inadequadas, infelizmente, você vai danificar isso. Depois que danifica, gente, é difícil recuperar. Tem que ser antes do problema. Ditado antigo, não adianta fechar a porteira depois que o gado foi embora. Vai ficar com o cercado vazio, ou com uma ou duas redes somente. E depois, para recuperar o prejuízo, é bronca. Então, o que é que você tem que fazer? Ajuda, não complica. Para você entender um pouco, está aqui um desenho do cérebro, que o brilho está muito intenso, mas não tem como regular mais. O cérebro tem conexões neurais de nervos com todo o corpo. Você tem aqui, você tem face, você tem intestino, você tem pescoço, orelha, vestíbulo para ver o equilíbrio, sensibilidade de face, olho, enfim, os pés, as mãos. Ele está conectado a tudo, seja diretamente saindo do crânio pelos nervos periféricos que vem também pela medula espinhal, tá? Esse é um exemplo de um cabo importante conhecido como nervo ciático, está aqui. Então é formado lá em cima o conjunto de nervos que vem da medula espinhal, passa aqui embaixo, ó, e tem muita gente que tem dor ou dormência que passa por aqui. Às vezes é uma hernia de disco, um modo de você ficar sentado muito tempo, atrofia de musculatura do bumbum, da coxa, prolapso de coluna ou também diabetes. Pode acontecer com outras doenças que acometem a inervação. Braço, mesma coisa. Está aqui a inervação e os vasos que saem dessa região daqui, sai do coração os vasos, vem para cá. Dos nervos do pescoço, vem para cá. Faz essa trama complicadinha e vem para cá. Então, se os nervos danificam e a circulação danifica, você às vezes vai ter um tremor. Dormência, formigamento, e às vezes fica assim, ó, sem saber o que está acontecendo. Alterações da sensibilidade, posição, tato, pressão, não sabe se está frio, se está quente, pode estar tudo isso aí misturado. Hoje a gente vai dar uma focada no detalhe dessa pessoa que falamos ontem. Não posso revelar detalhe, mas é por conta de um paciente que conversamos ontem, foi bem amplo o diálogo, né? Para que ela possa se acalmar também e tocar a vida dela um pouco melhor. Então nós temos aqui o cérebro, do cérebro um detalhezinho ampliado aqui, onde tem os vasos que estão na base do cérebro e nervos passando por aqui. São os chamados nervos cranianos. Eles saem do cérebro e vai passear pela face, por dentro, por fora, enfim. Isso aqui é importante demais, está bem regularizado. Se você também, o seu diabético, você não ajuda, vai prejudicar, infelizmente, mais cedo ou mais tarde. E relembro, a depender da tua sensibilidade, o dano pode ser mais intenso em qualquer área do corpo. E depois é difícil você resolver. Nesse caso específico, foi a visão mais acometida. Há pessoas que têm 50%, 30%, 80%, 40%, 90%. Então, danos severos, com até perda de 80% da visão, fica grave e às vezes você consegue resolver. Às vezes acelera o dano da própria catarata, né, o cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho pela frente. Ele fica opaco, você não enxerga direito, tem que trocar ele primeiro para depois enxergar o que tem lá dentro do olho. E às vezes o que vai ser visto já é um dano provocado pela lesão da circulação do nervo do olho. Esse é um exame que a gente consegue ver que os dois olhos estão aqui, o nervo do olho, que é um prolongamento do próprio cérebro. Então tem que entender que
que na hora que você está danificando isso e isso aqui pode ter já algum probleminha. Então controle de glicose, do seu metabolismo, da alimentação, modifica o estilo de vida, se fuma, para de fumar ou diminui, bebida, mesma coisa, etc. Para, por exemplo, que você não tenha certos danos aqui que são severos e às vezes não dá mais o que fazer, porque entenda, claro que eu não sou oftalmologista, eu sou cirurgião vascular, mas quando um paciente chega para mim com esse relato de que já tem às vezes catarata que foi operada e um relato de às vezes 80, 90% da visão dado como perdido, eu não posso fazer nada, porque a lesão não foi nos vasos de fora ou nos vasos que levam o sangue para a cabeça, é na retina. A retina é essa parte de dentro do olho aqui, e quando a luz e a imagem passa por aqui, ele recebe, decodifica em sinais eletroquímicos, manda para o olho interpreta aquele negócio e vira a imagem na cabeça da gente, aí a gente enxerga. Mas se isso aqui queimou, complica. Tá aqui o olho, os vasos do olho e em detalhe o nervo do olho, que tem os vasos centrais e os vasos periféricos. Ou seja, ele tem que ser bem nutrido, com sangue de qualidade, um vaso de boa qualidade, para que ele não danifique. Porque uma vez danificado o nervo, infelizmente, você vai ter um mau funcionamento direto. Tá? Retina, quando faz a imagem do fundo do olho, o fundo do olho que é visto pelo oftalmologista é essa imagem bonitinha aqui. Tá? Cheia de risquinhos são os vasinhos. Cada pessoa tem um grupamento de vasos que tem uma distribuição única. A impressão digital de cada pessoa é isso aqui. Tá? Mas às vezes danifica, muda de cor, começa a ter manchas, tá? Chamadas lesões algodonosas. Você tem lesão vascular intrarretiniana, que às vezes avança e você tem uma mancha bem pesada. E aí, paciência, danificou a visão. E agora? Agora? Ficou em branco? Não tem mais o que fazer? Não, aí é onde entra a coisa. Você tem que entender que as coisas não acabam. Infelizmente, você ultrapassou estágios que deviam ter sido melhor visto antes. Por mil motivos na sua existência, pode ter acontecido de tudo. Enfim, hoje é o que importa daqui para frente. Não tem muito o que fazer, às vezes, para voltar mais, porque às vezes você simplesmente passou nos especialistas que tinha que passar, fez o que tinha de fazer para este momento, e foi o que você acordou para a vida, porque o que tinha de fazer antes você não fez. Então, reinicia. Daqui para frente, se agarra com o que tem, com quem está do teu lado e segue. Como? Reaprende a viver. Não desiste, tá? Não é para desistir nunca. Como diz o lema de um filme antigo, retroceder nunca, render-se jamais. É inclusive o nome do filme. Muito bom e muito das antigas. Ou seja, não dá para andar para trás, você tem que ir para frente. E não dá para se entregar também não. É seguir. E eu vou fazer o quê? Você aprende com novas modificações de você mesmo, da tua mente. Aproveita as pessoas que estão dando a mão para você, segura essas mãos e vai em frente. Tá? Se puder, sempre ergue as mãos e clama ao Senhor, porque Ele é mais do que qualquer um. Se você tiver, depois de ter isso aqui modificado, porque a medicina humana resolveu, não tem mais o que fazer, tá bom. Então, apela para quem está lá em cima. Porque quem tem fé, tem fé. E fé não se discute. A fé de cada um, não vamos discutir aqui. Cada um faz o que tem que fazer. Mas se você acredita que a sua fé pode ser lançada e atingida no seu clamor, faça o que você achar prudente para você, para o seu bem-estar. Não vamos discutir aqui a fé de ninguém, não é isso. A questão é, se você tem uma situação de desespero, não te desespera, calma, mas tem que seguir. A gente não pode desistir, tá certo? Então, por exemplo, já que há um dano visual, por exemplo, mais importante às vezes que o do nervo periférico, que às vezes está tudo dormente também, você vai procurar os especialistas que tiver de ser, neurologista, oftalmo, vascular, enfim, o que tiver de ser. Daí para frente, endocrinologista sempre, nutricionista e por aí vai.
tem que aprender a conviver com a sua nova situação. Então, a tua casa tem que ser adaptada para a tua nova situação. As coisas principais têm que estar sempre no mesmo lugar, para você com a deficiência visual não estar errando, batendo, quebrando e se cortando. Tem muito vidro, tem que modificar para coisas que sejam não tão facilmente quebráveis. Móveis grandes, principais, sempre no mesmo lugar. Coisa pequena que atrapalha, tira do caminho. Então, se tem muito tapete, por exemplo, recolhe e tira para não estar tropeçando. Tá? Começa a fazer treinamento com o olho aberto, com o olho fechado, para se adaptar a essa nova situação. Penumbras você vai ver escuro. Se você já não enxerga de dia, na penumbra você não está vendo, então não força. Tá? E aprende a usar outros sentidos, como ouvido, com a audição, olfato. Seu cabelo, às vezes, que está por aqui, tenta não cortar muito. Sabe por quê? Se você deixa um cabelo longo, ele pesa, você tem que amarrar. Se ele está curto demais, ele não vai balançar. Então, às vezes, o cabelo mediano, para quem usa o cabelo tamanho médio, ele pode ser útil para medir velocidade do vento, sentido que o vento está soprando. Aí você sabe para onde você tem que ir ou fugir, porque você está acostumado. O vento que bate no cabelo e sopra para um lado, você sabe de repente que pode vir um cheiro, um aroma de lá que você vai perceber e se adaptar melhor. Tá? Ambientes, você tem que ouvir com o ouvido mais aguçado, prestar mais atenção, porque se você vai perder um sentido, os outros sentidos vão ampliar, porque vai distribuir a sua atenção para aquele sentido. Daí para frente, são adaptações de todo dia. Calçado que fica virando não adianta, tem que ser alguma coisa que prenda no seu pé e não largue dele, para você não fique tropeçando. Se tem muito batente, tem que ter adaptação em rampa, corrimão, entende? Coisas que fiquem fáceis de você localizar, adapta ao guarda-roupa, adapta ao teu quarto, para que tuas peças principais estejam sempre dispostas no mesmo lugar, na mesma ordem, até quando você conseguir fazer isso só. Padrões de roupa que você usa, você vai ter que memorizar, treinar várias vezes, pegar aquilo e distribuir sempre no mesmo lugar. Porque assim você não se enrola, não se complica. Outras pessoas que tiver na casa, cada um faz sua parte. Cada um faz sua parte. Até o ponto que depois você for treinado para isso. Pode existir quem na sua cidade ele treine, entidades que dão treinamento, ou você tem que viajar para aprender a fazer isso e tem que ir com parentes. Tá certo? Então não desiste. Continua, segue em frente, tá? Não é fim, é recomeço. Situação difícil, certamente. Você está adaptado a dar um jeito, vai ter que mudar. Mudanças são sempre difíceis, não são impossíveis, tá? Mas a gente tem que mudar, tem que se adaptar. Por quê? Porque é a vida. E se chegou até um ponto de chegar desse jeito, acontecer isso, paciência, já foi. Não adianta estar chorando pelo leite derramado. Aqui em diante, tem que estar sóbrio, tem que estar consciente, tem que estar forte, firme, se apoiar com quem está do teu lado e seguir adiante. Não dá para fazer diferente, nem se desesperar. Aproveita o que tem, quem está do teu lado, parente, cônjuge, com quem convive com você, amigos e as pessoas que vão te dar a mão de verdade. Aí você segura nessas mãos e vai em frente, tá certo? Então é isso, minha gente. De uma forma geral, tem que entender e relembrar. Às vezes o diabetes está subindo, mandando sinais, você não quer aceitar aquilo. Não adianta. Ou você toma a decisão, ou vai ter problema no futuro. De repente chega outra doença no meio do caminho, chega uma pressão alta, chega uma zika, chega uma dengue, dá um covid, e aí você vai somando broncas. Aí aparece um cálculo renal, uma pedra na vesícula, um apêndice que inflama, dá uma erisipela, leva uma topada e cai, quebra um osso, esqueceu de tomar um banho de sol com o tempo, porque ficou revoltado, dá uma osteoporose, chega artrite, gota, enfim. Tudo pode acontecer. O que a gente tem que fazer, na medida do possível, evita. Se você já sabe que tem alguma coisinha de errado aí, até com o histórico familiar, tenta não forçar a barra. Tenha consciência da sua existência, da sua necessidade, da sua saúde. Agora, se você sabe disso, tá nem aí
e vai seguir em frente, bom, às vezes a coisa pode ficar difícil, né? Não desiste e tem sempre gente que pode te ajudar. Seja qual for a especialidade, seja lá qual for a tua necessidade, sempre haverá alguém para ajudar. Mas lembre-se, todos nós e cada um somos responsáveis sim por nós mesmos e também aos que estão ao nosso lado, certo? Parentes, descendentes e por aí vai. Agora, cada um tem que fazer sua parte para ajudar a si mesmo e também a quem está do lado. É como no treinamento, quem já andou de avião já viu. Vem o pessoal do comissário de bordo e diz assim, em caso de um problema na aeronave, que mudar a pressão, que é a despressurização, vai cair máscara de oxigênio. Dá o treinamento de como usar e primeiro coloca em você. Aí você recebe oxigênio, não desmaia, porque vai estar respirando melhor. Aí fixa a máscara e vai ajudar quem está do lado. Ou do contrário, os dois desmaiam. Ou seja, é necessário preservar a sua vida para poder ajudar quem está de um lado ou do outro. Entende? Não é egoísmo, é necessidade de sobrevivência. Agora, se você pega, caiu a máscara, você arranca. Vou usar não porque eu não gosto disso. Acabou-se. A mesma coisa com a tua saúde. Não vou mudar não, que eu não estou afim de mudar. Mas paciência. Haverá problemas, você tem que entender que às vezes as repercussões são graves, perda visual, um derrame, um infarto, uma gangrena que você tem que ser amputado, perde o rim, vai para a hemodiálise, dá um problema intestinal, perde o intestino, de tudo pode acontecer. Não é praga, é doença. E eu costumo dizer uma coisa muito simples, eu não trato doença de ninguém. Eu tento ajudar a tratar a pessoa que está doente. Nós estudamos as doenças, as patologias, o mecanismo de funcionamento, como aparece, como termina, como trata, tem milhares de atualizações a vida inteira. Show! Mas a gente trata cada pessoa. Isso é que é importante. Cada pessoa é única. Então tem gente que faz uma consulta de 5 minutos, tem gente que leva 1 hora. Por quê? Porque cada um é de um jeito. Você às vezes está buscando, eu já tive, pronto, eu mesmo uma vez já entrei no médico para entrar há muitos anos, não era estudante, eu nem me lembro que danado era. Entrei no consultório, passei 2 horas para entrar no consultório, cheguei lá, o último do dia, cheguei lá no final da tarde já. Cheguei lá, mas mesmo assim tinha muita coisa, fiquei lá esperando. Quando eu entrei, fui fazer uma pergunta de 3 minutos. Foi o tempo de entrar, sentar, perguntar, o médico disse, não é isso não, tá tudo certo, é outra coisa. Tá bom, obrigado, foi embora. Acabou. 3 minutos. Por quê? Porque essa era a minha necessidade naquela época. Acabou. Tchau. Mas tem paciente que leva 1 hora, porque você tem que explicar dezenas de coisas, até, às vezes, o paciente entender que eu não vou passar um comprimido. Já fiz isso. Expliquei um monte de coisa, por quê? Senhora de idade, 1000 problemas, 1000 dificuldades emocionais, e um histórico de problema de 60 anos, e a pessoa com 80. Eu não vou resolver 60 anos em um dia, nem um mês. Mas estava tão doentinha que naquele momento não era a hora do vascular entrar. Precisava de harmonia familiar, psicólogo e mudanças alimentares. Eu, na época, eu enviei para quem tinha que fazer a coisa certa. Então é isso, cada um é de um jeito. A gente tem que tratar de forma individual cada pessoa. Agora, cada pessoa tem que fazer a sua parte, tá certo? Para que todo mundo seja, pelo menos, melhor conduzido na sua existência, tá? Espero que tenha sido válido essa conversa de hoje. Eu vim nesse modo gravado, espero que fique tranquilo aí para todo mundo. E, enfim, se alguém achar que vale a pena depois fazer algum comentário, alguma coisa, escrever uma mensagem, manda aí para a gente e, na medida do possível, a gente responde, tá bom? Um bom descanso para todos nesse dia de hoje. Deus fique com todos e espero que tenha sido outro. Valeu, um abraço.